Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, boa tarde, graça e paz. Que bom reencontrá-los, que bom continuarmos juntos nessa caminhada de estudar a palavra de Deus. Como é que está a sua vida devocional? Você tem lido a Bíblia todo dia? Tem orado todo dia? Meu irmão, minha irmã, não importa se o tempo é bom, se o tempo é ruim, ou se o tempo é de rotina, né? A gente precisa devocional. A gente precisa buscar a Deus diariamente. Vir apenas para o culto nunca será suficiente. É importante, é imprescindível, mas caminha junto com ler a Bíblia todo dia, orar a Deus todo dia. Então, vamos lá? Vamos começar? Vai divulgando o link, vai chamando o pessoal para estar aqui conosco. Já vai também abrindo sua Bíblia, porque falando em oração, vamos orar, né? Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de podermos falar, estudar, meditar e propagar Tua palavra sem nenhum grande risco para as nossas vidas. São tantos irmãos que correm literalmente risco, são tantos irmãos que morrem ainda nos nossos dias por causa da Tua palavra, por causa do Teu Evangelho, por amor a Ti. E nós temos esse privilégio, essa graça que Tu nos dá, de podermos falar abertamente, de podermos falar livremente. Então, seja conosco nesse tempo, Pai. Nos abençoa, nos guia, fala a cada um de nós conforme Te apraz. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ao nosso tempo de louvor? Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada
nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Nova vida para sempre, uma família, alegria, o amor buscar, aprender, a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Oh, para nós Ele é da vida o melhor, nosso governo existe, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz.
sobre as trevas, Redentor, Nosso e na verdade, nossa força e paz, nas luz sobre as trevas, Redentor, nosso e da refúgio, verdade, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sobre as sacrifício, verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sobre as sacrifício, verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Que bênção! Lindos louvores! Como é bom adorarmos a Deus entoando louvores ao seu santo nome. Vamos orar mais uma vez, aquelas orações que costumeiramente fazemos, né? Orar pelos irmãos que estão passando por alguma luta, né? Seja uma questão de saúde, uma questão de uma necessidade de emprego, talvez irmãos que estejam endividados ou com relacionamentos quebrados, né? Nós vamos orar também pelas famílias. Em especial, a gente sempre cita, né, aquelas famílias que estão com algum parente que está distante dos caminhos do Senhor. Orar pela nossa liderança, pelas nossas congregações. Vamos orar uns pelos outros. Eu te convido, coloca teu pedido aí no chat. Durante a semana, eu pelo menos, eu tenho buscado olhar lá no chat quais são os motivos, orar, né, pelo que foi solicitado, que foi pedido. É bom, né? É uma bênção que Deus nos dá, podermos sustentar uns aos outros em oração, né? Então é isso, coloca teu pedido, vamos orar agora e durante a semana também, né? Senhor, Tu és belo, meu Deus. Tu és incomparável. Não há outro Deus além de Ti. Quem há, meu Deus, em todo o universo que ao menos se compare a Ti? Ninguém, ninguém. Tu és todo-poderoso, Tu és soberano, Tu és onisciente, onipresente, Tu és um Deus transcendente.
mas tu também és um Deus imanente, um Deus que se relaciona conosco, que se levanta do seu trono para ouvir nossas orações, um Deus que sonda os nossos corações. E mesmo antes do nosso pedido, da nossa oração chegar à nossa boca, tu já conhece. Tu és um Deus que nos ama. Enviaste teu Filho para morrer na cruz, para nos salvar, para nos resgatar dos nossos pecados, para nos abrir os olhos dos maus desígnios dos nossos próprios corações. Ó Senhor, louvado és tu. Nós queremos te rogar, Pai, pelos nossos irmãos que estão passando por alguma luta, alguma dificuldade, como nós falamos aqui antes, ó Deus. Talvez irmãos que estejam enfermos, que estejam precisando de uma cura. Tu és o Jeová Rafá, tu és o médico dos médicos, tu és o Deus Todo-Poderoso. Visita, Deus, esse irmão, essa irmã. Traz paz, traz consolo, traz intimidade contigo neste processo. Mas nós te rogamos também, Pai, traz a cura. Traz a tua bênção, a tua graça sobre a vida dessa pessoa. Traz a cura, Pai. Senhor, queremos te rogar também por aqueles que estão precisando de uma oportunidade de emprego, uma nova porta de emprego. Ó Senhor, permita que o teu povo te sirva profissionalmente nos lugares que tu tens planejado para cada um de nós, para que, ao desenvolvermos nossos labores, o teu nome seja glorificado e mais pessoas venham a te conhecer. Abençoa também aqueles irmãos que estão endividados. Senhor, vem por amor de ti no socorro desses nossos irmãos e livra-os, Pai, deste caminho que eles mesmos entraram. Mas traz também uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma mudança no coração, para que haja uma nova mordomia dos recursos que tu dá a cada um de nós e que a gente não volte a entrar em situações assim. Vem também, ó Pai, ao socorro de cada família, nos protegendo dos ataques, nos protegendo do mal, nos protegendo da violência, mas também resgatando aqueles que por algum motivo estão distantes de Ti. Ó Pai, que em tudo aquilo que essas pessoas hoje estão sentindo prazer, que elas passem a sentir um gosto amargo. Que elas voltem a se lembrar do prazer que tinham em Ti. O prazer que é uma nova vida em Ti, Senhor. Vem, Pai, ao nosso socorro. Clamamos também pelos nossos líderes espirituais, pela nossa igreja, pela construção do novo templo, pelas nossas congregações. Sê, Pai, com cada líder, cada irmão que está em cada localidade dessa, que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui em Juízes capítulo 13, o início de uma história, de uma trajetória muito conhecida por todo o mundo, inclusive em Hollywood, né? Tem muitos filmes sobre esse personagem. A gente está falando de Sansão. Sansão, ele exerceu o cargo de juiz, a função de juiz, aproximadamente entre 1070 a 1050 a.C., uns 20 anos ali aproximadamente. E uma curiosidade é que esse é também o tempo em que viveu o profeta Samuel. Na verdade, é o tempo em que Eli era o sacerdote, era o sumo sacerdote em Israel. Então,
Percebam que essas histórias, essas narrativas de Juízes, elas estão acontecendo ao longo do tempo, mas em alguns momentos de forma concomitante, de uma forma sobreposta. Por quê? Porque estão ocorrendo em diferentes regiões. Dificilmente era assim, era um povo que oprimia toda a nação de Israel, né? Eram regiões, eram localidades específicas. Por isso que a história de Sansão está separada, né, da história de Eli, de Samuel, de todas essas coisas. Um outro exemplo que a gente pode falar de um juiz que foi contemporâneo de Sansão é Abdom, que também exerceu seu cargo aí nessa época, né? Então, enquanto Sansão ele atuava ali na tribo de Dan, Samuel ele operava mais ali numa região mais para o sul, né? Mais ali na área de Judá, mais perto ali de Jerusalém, aquela situação toda. Já Abdom, que eu falei aqui para vocês, que também era contemporâneo deles, ele estava mais ao norte. Ao norte e mais ao leste também, né? Uma fronteira ali talvez com o Líbano, uma coisa dessa assim. Então vejam, embora o livro de Samuel ele apareça na Bíblia, né? Depois do livro de Juízes, na realidade, Sansão e Samuel foram ali contemporâneos, tá? É bom para a gente se situar nas histórias da Bíblia, nesses contextos, essas introduções. Vamos começar a leitura? Então, Juízes, capítulo 13, versículo 1, o nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Meus irmãos, vocês sabem quem são os filisteus? Vou fazer uma analogia, né, que não vai explicar muito. Filisteus são aqueles que habitavam na região da Filístia. Mas, enfim, eram assim, principalmente 5 grandes cidades, a saber Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate. E o nome Filisteu é a origem do que hoje a gente conhece como palestino. No livro de Gênesis, a gente vê a origem desse povo. Gênesis, no capítulo 10, diz que Cã, filho de Noé, gerou a Misraim, e Misraim gerou a Casluim, de onde saíram os filisteus. Os irmãos se lembram que Cã foi aquele filho que descobriu a nudez de seu pai, que foi amaldiçoado pelo pai. Cã dá origem aos cananeus, né? E dele também saíram aí os filisteus. No período do Êxodo, os israelitas tiveram que fazer um desvio de rota para não atravessar a terra dos filisteus. Ali, Êxodo 13 narra isso pra gente. Então sempre houve uma questão aí entre o povo de Israel e os filisteus, né? No período da conquista, por exemplo, da conquista da Terra Prometida, Israel decidiu não entrar em confronto com os filisteus. Porém, depois que Josué morreu, os filisteus foram muito usados por Deus para castigar os israelitas por conta dos pecados que Israel acabava cometendo. Um pouco mais para frente, durante o reinado, por exemplo, né? A Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus, um pouquinho antes do reinado, né? Porque isso era a época lá do sacerdote Eli, do sumo sacerdote Eli. Mas ela foi retomada dos filisteus pelo rei Davi. Os filisteus eles se tornaram uma nação muito importante ali naquele momento, porque, dentre outras coisas, eles foram pioneiros na utilização dos metais no desenvolvimento de armamentos, de armas. Eles dominaram o ferro
muito antes do povo de Israel. Então veja, em situações militares, isso faz uma diferença enorme, né? Mas eles também ficavam numa região ali, uma região que estava na beira-mar. Então eles eram povos que eram essencialmente litorâneos, tinham uma grande atividade de comércio marítimo, né? Então eles dominavam o mar. Eles não eram bárbaros, tá? E era uma cultura normalmente muito atraente para os povos que eles dominavam. Logo, o que os historiadores e os teólogos falam é que não é que o domínio dos filisteus sobre a tribo de Dan era algo opressor, que maltratava, que torturava. Não, na verdade era algo atraente. E o povo de Dan estava meio que apático em relação à sua condição, né? Tava gostando daquela vida nova, né? Não tava fazendo questão de voltar a ter uma vida com Deus. E isso, né, aparentemente está incomodando mais a Deus do que a eles. Então, o que Deus faz? Deus, incomodado com essa situação, levanta Sansão para lidar com os filisteus em seu favor. Vamos voltar aqui para o texto. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Meus irmãos, quando as Escrituras falam assim, essa expressão, apareceu o anjo do Senhor, a gente tem algumas características textuais que nos permitem entender quem é esse anjo. Nesse caso específico, o anjo, né, com a letra maiúscula, né, enfim, é uma expressão de teofania, ou de Deus se revelando, Deus aparecendo, né? A gente vê nesse texto aqui duas aparições à esposa de Manoá. A primeira a gente já leu, a segunda a gente ainda vai ler, né? Tá um pouquinho mais para frente. E teofania, então, é essa forma de Deus de trazer uma revelação especial para alguém. Ela pode ocorrer de diversas formas, tá? Por exemplo, lá com Abraão, lá em Gênesis 12, foi de uma forma humana. Moisés, a sarça ardente, né? Os pais de Sansão, foi o anjo do Senhor que apareceu. Mas eu queria deixar só um parênteses aqui quando a gente fala de teofania, porque em nenhuma das teofanias que tem nas Escrituras há uma manifestação da plenitude da essência de Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então é uma forma de comunicação de Deus com o homem, tá certo? Vamos voltar ao texto. A gente vai ler até o final agora. Então, a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então, Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher,
quando esta se achava sentada no campo. Porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou ao seu marido e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Percebam como ele responde. Responde dizendo quem ele é. Lembra quando Moisés pergunta: Qual é o seu nome? O que eu vou dizer quando chega lá para o povo? Diga que eu sou. Está aqui dizendo, mais uma vez, eu sou. Versículo 12. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira, não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá. Nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém a sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Meus irmãos, percebam uma curiosidade aqui, que o chamado de Sansão ocorreu antes mesmo dele nascer, antes mesmo dele ser concebido, né? Foi no ventre materno. E o chamado consistia em libertar o povo de Israel dessa opressão que os filisteus exerciam, essa opressão que eu comentei com vocês, né? Que era ali o povo habituado, acostumado, né? com a vida ali dos filisteus. E a consagração de Sansão é literalmente o voto do nazireu, que normalmente era um voto feito de forma voluntária. Mas no caso de Sansão, foi afirmado e iniciado com sua mãe, porque já na sua gravidez, né, ela já começou a cumprir ali os elementos do voto de Nazireu. Se depois vocês quiserem conhecer mais sobre o voto de Nazireu, número 6, né, fala bastante sobre isso, dá bem os detalhes. Mas havia algumas proibições, como por exemplo, abster-se do fruto da videira, abster-se de cortar o cabelo, de se aproximar de cadáveres, algumas violações, ou quando ocorressem violações, né, então aquele indivíduo precisava de alguns ritos purificadores e o voto era reiniciado, voltava do zero. E, via de regra, poderia haver, né, um momento para encerrar o voto de Nazireu. E esse término ocorria sempre com um oferecimento de sacrifícios,
corte de cabelo, que aí quando, né, cortava o cabelo era queimado sobre o altar, dentre outras coisas. Porém, Sansão, ele foi consagrado para a vida toda, do ventre até sua morte. Sansão não teria esse término, né? E isso nos mostra, já de alguma forma, que Sansão, ele foi um tipo de Cristo, né? Sansão, ele foi nascido para libertar Israel dos filisteus. E Jesus, nascido para libertar o seu povo do pecado e da morte. Sansão vivia na presença de Deus pelo voto de Nazireu, pela sua consagração, né? Jesus vivia na presença de Deus por sua própria identidade. Ele é Deus. O nome de Sansão tem um significado um pouco controverso, mas a maioria dos teólogos costuma dizer que significa pequeno sol. E, sendo isso, esse nome significa de alguma forma, né, ou ele revela para a gente a influência pagã na vida dos pais de Sansão. Manoá, que era seu pai, né, e sua mãe. Já que, assim, era comum naquela época que os nomes fossem dados dessa maneira, né, entre os pagãos. Mas, apesar dessa influência, apesar do ambiente em que eles viviam, eles foram submissos a Deus. A mãe de Sansão creu, diferente de Sara lá com Abraão e semelhantemente a Maria, né, lá com José para o nascimento de Jesus. Ela creu, mas além de crer, ela submeteu a si própria nesse padrão de comportamento que o voto de Nazireu exigia, né? Mas eu queria fazer agora com vocês um paralelo desse tempo lá do povo de Dan, do povo de Israel ali em Dan, com os nossos tempos. A gente vive um tempo de grande cegueira, né? De grande escuridão espiritual. O declínio que é constante do povo de Deus em relação a ser tolerante, né? E ao desejo por tudo aquilo que é secular, né? Tudo aquilo que é politicamente correto, por essa cultura woke que é tão forte nos nossos dias. Nós vivemos um tempo em que o povo que se diz crente, que se diz cristão, tem abandonado a palavra de Deus em favor de doutrinas religiosas populares. Muitas vezes misturando crenças, né? Um sincretismo de caminhos puros e santos que foram, né, ali inicialmente instruídos pelo Senhor, com caminhos impuros e comuns do mundo, simplesmente para criar uma vida mais fácil, para evitar críticas, evitar embates, evitar barreiras, né, que possam chegar contra nós. E o que é pior, muitas vezes nós chegamos a negar que isso está acontecendo. Percebem como é comum o tempo lá de Sansão, da tribo de Dan, com os nossos tempos. Tudo isso, e ali muitas outras coisas também, mas tudo isso é muito comum a essas eras. E a gente precisa estar com as nossas, uma linguagem de luta, né? Nossas guardas altas. Porque a gente não pode desprezar que é objetivo do mundo nos afastar de Deus. Que é objetivo do diabo nos iludir. Muitas vezes querer falar que Deus é amor e por causa disso desprezar o poder do pecado sobre nossas vidas e como Deus não é tolerante com o pecado. Por isso, meus irmãos, é tão importante a gente estudar o Antigo Testamento, estudar palavras, textos como esse, porque isso revela para a gente a manifestação da história
história da redenção cujo ápice se encontra na obra de Cristo. Cristo morreu para nos livrar dos nossos pecados. Cristo morreu para que nós pudéssemos conhecer a sua palavra, viver conforme a sua palavra. Porque se antes vivíamos na escuridão, hoje nós vivemos pela palavra, que é luz para os nossos pés. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, obrigado, Pai, por sua palavra, obrigado por este texto, obrigado por sua revelação. Nós queremos te clamar agora, Pai, nos ajuda a sair de um marasmo, de um certo conforto com as coisas que o mundo tem, muitas vezes até mesmo de vivermos algum tipo de sincretismo. Deus, Tu és santo, Tu não toleras o pecado. Ajuda-nos a viver de uma forma que é agradável aos Teus olhos. Ajuda-nos a termos a intrepidez e a alegria de termos também essa convicção em nossas vidas. E que assim, Teu nome seja glorificado, Teu nome seja conhecido, mais almas venham a ser alcançadas. Que nós te rogamos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos para um último louvor? Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Ele será sempre a nossa canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Bênção, meus irmãos!
Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau.